3 de setembro de 1939, a data que marca o início do conflito mais destrutivo da história, a Segunda Guerra Mundial. Isto deu-se porque a França e o Reino Unido acordaram com a Alemanha, na Conferência de Munique, a anexação de apenas 20% do território tcheco, mas Hitler não respeitou o acordo, ocupando em 1939 todo o país. O próximo passo foi a invasão da Polónia, na tentativa de recuperar Danzig, cidade perdida pelos alemães na Primeira Guerra. França e Reino Unido exigiram que os alemães voltassem atrás, e diante da negativa de Hitler, declararam guerra à Alemanha. Os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, França, Inglaterra, Estados Unidos e posteriormente a URSS, constituíram as alianças formadas na Segunda Guerra. Em julho de 1943, Vítor Emanuel III, rei de Itália, destituiu Mussolini do governo e incitou a rendição italiana aos aliados. A 2 de maio de 1945, os soviéticos e os americanos tomaram Berlim, 2 dias depois do suicídio de Hitler e do alto comando do Partido Nazista. Iniciou-se o processo de rendição das tropas nazistas, colocando assim fim à guerra na Europa. Só o Japão resistia, mas em agosto, diante das bombas atómicas detonadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, o imperador Hirohito rendeu-se aos aliados. Chegava ao fim a Segunda Guerra Mundial. Muito antes da Segunda Guerra Mundial, Salazar deixou muito claras as diferenças ideológicas em relação às potências do eixo. A violência nazista e fascista não se enquadrava aos costumes portugueses, e por isso Salazar reprovava as ideias de Hitler. Salazar juntou-se à Espanha com que saiu de uma invasão comunista a Portugal, e por isso Salazar e Franco criaram um bloco ibérico neutro. A Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, foi terrivelmente dura. Envolveu direto ou indiretamente todo o mundo. Perderam-se muitas vidas. Em 1945, toda a Europa tinha as marcas da destruição de uma guerra dura e sangrenta. Os prejuízos humanos e materiais eram avassaladores. Por isso, neste pós-guerra, assistiu-se a um esforço deliberado de cooperação e de política económica, que proporcionou uma nova ordem económica mundial, a NOEM. A América do Norte não abandonou a Europa e os seus aliados. Mostrou-se muito interessada em criar uma unidade ocidental face à ameaça comunista do URSS. De salientar que as relações entre a URSS e seus antigos aliados começaram a piorar no decorrer de 1946. Estava assim assumido o antagonismo entre as duas Europas, a ocidental e a oriental. Surgia assim a cortina de ferro. Na Europa, desde 1946, o otimismo renasceu e a confiança começou a ganhar raízes. Em 1947 e 48, os índices de exportações atingiram valores bastante significativos. A economia mundial lentamente recuperava e entrava na normalidade. Esta iniciativa americana para a recuperação de países europeus atingidos pela Segunda Guerra Mundial ficou conhecida como Plano Marshall. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa Ocidental, devastada e sem as colónias, deixou de estar em condições de desempenhar o seu papel secular de potência mundial. Este papel foi então assumido por dois novos protagonistas, os Estados Unidos da América e a URSS. Pode talvez dizer-se que a Guerra Fria teve início entre os anos 1947 e 1948, quando os Estados Unidos se dispuseram a apoiar a recuperação económica da Europa através do Plano Marshall. A Guerra Fria refletiu-se em diferentes planos: ideológico, político, económico e militar, com o Pacto do Atlântico Norte e o Pacto de Varsóvia. O Pacto Atlântico Norte pretendia conciliar dois princípios fundamentais, como o equilíbrio do poder e o da segurança coletiva. Já o Pacto de Varsóvia consistiu numa aliança militar entre os países do leste europeu e a URSS. O Japão tinha sofrido, com a Segunda Guerra Mundial, um elevado nível de destruição. Devido a este facto, necessitava de um forte apoio que lhe permitisse colocar em marcha um rápido plano de recuperação. A ajuda americana neste país fez-se sentir e produziu profundas reformas políticas e económicas. A partir dos anos 50 do século XX, o Terceiro Mundo esteve muito ligado ao movimento dos países não alinhados. Este movimento era constituído, em boa parte, pelos países que se tinham tornado independentes das potências ocidentais e que pretendiam permanecer com sentimento anticolonialista. Em meados dos anos 70 do século XX, o mundo entra em período de crise devido ao colapso do sistema monetário internacional entre 1971 e 1973 e aos choques petrolíferos. Alguns analistas da geopolítica chegaram a afirmar que, com o ataque terrorista de 2001 a Nova York e a Washington, tinha caído o poder imperialista dos Estados Unidos da América. Hoje podemos afirmar que o 11 de setembro de 2001 veio reforçar o desejo e a expressão de liderança dos Estados Unidos da América.